Hoje eu trago uma semente para uma vida leve super poderosa, que é a semente do sim sistêmico. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho por que semente, né? Porque semente para uma vida leve. Eu venho num processo de autoconhecimento, de estudar, né? Um autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal extremamente intenso, né? Intensamente há 4 anos, e um pouco antes eu fiz mais leve, né? Mas não com tanta intensidade, mas sempre numa busca de autoconhecimento. E com esse aprofundamento, eu fui descobrindo várias técnicas, fui me aprofundando, fui estudar as constelações familiares, inclusive sou consteladora, o pensamento sistêmico. Aí fui estudar vários outros, programação neurolinguística, fui estudar, tem tanta gente, a lei da atração, toda aquela lei da prosperidade. E é muito interessante que no final do ano passado, né, assistindo uma aula do Hilário Trigo, ele fala que aquilo que mais nos causou sofrimento, né, na infância, que a gente conseguiu superar, isso é um transbordo para a gente enriquecer outras pessoas, nos enriquecer, passar adiante. E eu tenho uma história na adolescência muito sofrida em relação ao dinheiro. A ausência do dinheiro na minha vida trouxe uma ruína mesmo, trouxe a doença do meu pai, desmatelou a família, foi algo muito dolorido, né? Que deu cicatrizes muito profundas. E a superação disso, conseguir ter uma vida e trabalhar nisso, eu comecei a estudar o dinheiro, o enriquecer, o dinheiro, a relação do dinheiro, as crenças envolvendo o dinheiro, a visão sistêmica do dinheiro. Então, ainda não sou milionária, mas nessa trajetória eu tive um ganho muito grande. Eu tive finalmente uma leveza na alma. A minha vida é leve. É como se uma capa que existisse em mim não existe mais. E esse autoconhecimento do dinheiro trouxe uma transformação muito significativa na minha vida. Eu falo que autoconhecimento em ação, em movimento, enriquece. E sementes desse processo, tá? Dessa vida leve que eu tenho hoje, eu quero compartilhar com você. E por que eu digo que são sementes? Porque quando você obtém essas sementes, você coloca elas numa terra fértil, numa terra boa, elas germinam e nunca você colhe só mais uma semente. Você não planta uma semente e colhe uma semente, você colhe muito mais. É a famosa lei da semeadura, que é uma lei que eu acredito demais, que é uma lei muito poderosa, uma lei inclusive bíblica, né? E uma lei natural. Você olha aí, a própria natureza te diz dessa lei. Então, eu estou te dando uma semente e espero que ela encontre em você um solo fértil para você realmente poder germinar e colher muitas outras sementes e estar podendo dar para outras pessoas e elas também plantarem e a gente andar numa corrente do bem. E falando da corrente do bem, eu peço duas coisinhas para você. Primeiro, que você dê um like, né? Depois de assistir esse vídeo, de ver esse conteúdo, se inscreva no canal e compartilhe. Na verdade, são três coisas. E compartilhe esse texto, comente, fale sobre ele, compartilhe essa semeadura comigo. E essa semente que eu vou trazer hoje é justamente a semente do sim sistêmico. O que é esse sim sistêmico? Ele é esse olhar para tudo que foi exatamente como foi. É dar um sim ao nosso passado. É de um poder tão grande, né? Esse sim sistêmico. Quando a gente consegue dar esse sim sistêmico e entender isso, isso entra na nossa alma de uma forma poderosa, é muito libertador, é muito forte, é muito pleno, é muito leve o que a gente consegue com isso. Esse sim
é olhar o passado e entender efetivamente que a gente não pode mudá-lo. Você pode estar falando para mim, é óbvio que a gente não muda o passado, todo mundo sabe. Mas se você prestar um pouquinho de atenção na sua fala e nas pessoas que vivem com você, você percebe o quanto a gente quer mudar o passado. O quanto a gente tem essa tarefa inglória de estar sempre querendo mudar o passado. A gente quer mudar o passado, a gente fica, e se, e gasta uma energia monumental, é monumental mesmo, porque a gente fica, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, e ficamos no loop, e ficamos naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de mudança. Então, e se minha mãe tivesse me educado e me falado isso? E se meu pai tivesse feito aquilo? E se minha mãe não tivesse feito acolá? E se eu não tivesse casado com fulano? E se eu não tivesse trabalhado com cicrano? E se? E a gente não sai desse lugar e fica nessa energia megatrônica. Eu tenho uma teoria que dois elementos, dois comportamentos nos levam a manter esse sim. O primeiro é uma lealdade ao nosso sofrimento. É como se a gente olhasse e falasse, se eu falar sim para tudo que houve, exatamente como houve, se eu disser sim para esse evento, o que vai acontecer? Vai desvalorizar o meu sofrimento, vai desvalorizar a dor que eu senti com aquele evento. É como se quanto mais eu sofresse, mais eu demonstrasse o tamanho da dor. E aí a gente, por lealdade a essa dor, para mostrar, olha, eu sofri muito, doeu muito, eu me mantenho no sofrimento. Hilário Trigo fala uma frase muito importante e tão verdadeira, de um conhecimento tão profundo, que ele diz o seguinte: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então a gente sentir a dor, muitas vezes ela vai ser inevitável. Doeu, dói, ponto. Me causaram dor. Mas eu ficar nesse lugar de sofrimento, ficar nesse cultivo do sofrimento, isso é uma opção minha. E é muito interessante que quando você fala o sim, você aceita aquilo e você limita esse sofrimento, diz, agora basta, agora não quero mais, chega, acabou. Você está tirando o poder da dor sobre você. E isso traz leveza. É como você dissesse, chega, aqui é o limite do poder de quem me causou dor, da circunstância que me causou dor. Eu estou dizendo, parou, acabou, agora eu não quero mais. Eu não estou falando aqui para ser poliana, para dizer que, olha, não sinta a dor, né? Acontece muito isso no luto. Ai, foi para melhor, ai, a pessoa morreu e fez bem, ela estava sofrendo, não sei o quê. Calma, existe o momento da dor, sim, do sofrimento por conta daquela dor, e ela não deve ser excluída, porque toda exclusão traz uma compensação. A gente entra no loop, essa exclusão volta para nós, né? Mas existe um tempo para isso, existe um tempo que a gente não deve alongar, né? Absorver e entender que a nossa dor, ninguém pode dimensionar essa dor. O que doeu muito para mim pode doer pouco para você, e eu não tenho como saber disso, eu não tenho como um evento, não tenho como dizer para você, olha, eu também perdi meu pai, se você perder o pai, é a mesma dor. Eu não sei se é a mesma dor, eu compreendo o tipo de dor, mas eu não sei qual é a intensidade, e também não importa saber qual é a intensidade, porque é uma intensidade muito grande. Então, quando a gente toma essa posição de dizer sim, aconteceu, veio, e percebe que não é a quantidade de sofrimento que vai nos dar
a dimensão da dor, a gente consegue se livrar desse lugar de sofrimento e ir para o sim, né? Dizer, isso aconteceu, foi ruim, doeu, mas isso é passado. Eu não trago isso e eu não posso mudar. A outra forma, né, que a gente tem aí de lealdade por esse sim, né, é uma busca realmente de uma transformação, é uma não aceitação das suas escolhas, é um lugar de vitimização, não é um lugar de responsabilidade. Você precisa ser responsável, saber que aquele tipo de circunstância aconteceu, dimensionou, porque você de alguma forma foi responsável por isso. E a gente se acostuma com a dor também, né? A gente fomenta, a gente tem uma lealdade a esse passado. A gente tem uma postura no lugar errado. Então a gente não consegue dizer o sim para tudo. Porque a gente se coloca nessa postura de julgamento, de crítica, de maior do que a circunstância. Então, quando você efetivamente consegue entender que tudo foi exatamente como foi, e eu só posso mudar o presente, você olha isso, você sente fisicamente essa leveza. É um relaxamento, parece que você... Ok, foi como foi. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é essencial e é simples. É só dizer sim, mas não necessariamente fácil. E eu tenho praticado algo bem interessante, bem interessante para esse treino do sim. Eu tenho treinado o sim sistêmico em pequenas coisas, como por exemplo, virei à direita e entrei num congestionamento. Eu falei, ai, por que eu entrei na direita? Ai, por que eu fiz isso? Ai, é uma coisa tola. Mas eu entrei à direita, eu estou no congestionamento, não tem como mudar isso. E eu não fico mais amassando barro, sabe? E se? Por quê? E se? E por quê? E se? Por quê? Não. Falei, tá, tô no congestionamento. Aí eu vou te dar uma dica que eu aprendi com o coach Moisés. Ele fala o seguinte, avalia o que você poderia fazer diferente para mudar esse resultado. Nesse meu exemplo, você poderia falar, pô, eu poderia sair de casa com o Waze, que ele ia me avisar onde tinha os congestionamentos, onde tinha os bloqueios. Beleza. E mais importante do que fazer essa análise, mas não essa análise com culpa, tá? É uma análise assim, o que eu poderia fazer diferente nessa situação para ter um resultado mais positivo para mim? E você vai fazer com que seu cérebro corra atrás dessa solução, desse caminho. Aí, quando ele corre atrás dessa solução, ele cria todos os novos canais, né, neurológicos. E aí eu vou trazer um ensinamento, outra semente aí poderosa da PNL, né? Sua mente não faz diferença do que é real e imaginário. Então, se você sai do eu sim, começa a pensar numa solução diferente para um resultado mais positivo para você, e você se visualiza nessa solução, o que acontece? A sua mente já entende que aquilo aconteceu. E quando houver uma situação semelhante, a sua mente já vai dar uma segunda opção. Olha, uma vez você pegou a direita e pegou o congestionamento. Uma vez você pegou o Waze e não caiu no congestionamento. Realmente você não pegou o Waze, mas como você visualizou, a sua mente entende que você pegou o Waze lá, ligou o Waze e escapou do congestionamento. Então ele já vai trazer opções para você. Então eu estou falando de um congestionamento, eu estou falando de pequenas coisas, pequenas decisões. Eu saio, falo sim o mais rápido possível. Eu falei assim, ai... Fiz merda, deu rolo, deu ruim com essa decisão. Opa, né? E a outra posição também é como você
tomou aquela decisão, por exemplo, assim, eu comi o chocolate na dieta. Tá, comeu o chocolate na dieta. Por que você comeu o chocolate na dieta, né? Então, assim, você fica, é porque que eu comi, não sei o quê. Mas o que te levou para comer o chocolate na dieta? Foi um deslize, foi uma vontade, foi um sabotador, foi o quê, né? E aí trabalhar também isso como um sinal. Então, vamos lá. A semente para uma vida leve, com certeza, é o sim sistêmico. É olhar o que foi e aceitar exatamente como ele foi. Não necessariamente concordar com tudo que aconteceu. Não estou falando concordar. É aquela compreensão na alma de que aconteceu, está no passado e eu não posso mudar. Ponto. Eu preciso estar no presente para fazer o plantio para o meu futuro. Então, no passado, eu não consigo criar um futuro, mas no presente, sim. Ter esse exercício de dizer sim no nosso cotidiano nos ajuda muito a treinar para sims maiores, nos traz mais leveza, nos traz mais força de ação, nos faz vibrar num lugar positivo. Podemos, a uma decisão onde o resultado não foi tão positivo, pensar em soluções diferentes, em caminhos diferentes para um resultado mais positivo, né? E podemos nos questionar qual foi o comportamento que deu a base para esse lugar, né? Que deu a base para a gente ficar nesse lugar de tomar essa decisão que não foi tão positiva. Então, essas são duas posições. Então, espero realmente que você tenha gostado dessa semente para uma vida leve, que essa semente realmente frutifique muito na sua vida, que você tenha uma grande colheita. E mais uma vez, eu peço, curta, comente comigo, me dê um feedback, compartilhe e se inscreva no canal. E até a próxima semana com o próximo vídeo.